Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia, idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a esse canal que tem como objetivo apresentar de maneira profunda o texto bíblico. Se você está em busca de informação bíblica, contexto cultural, histórico, línguas originais, você está no lugar certo. E o texto que nós vamos estudar no dia de hoje é tirado de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Trata-se de um dos textos mais conhecidos da Bíblia cristã. Nele, Jesus fala em amar os inimigos, dar a túnica quando alguém te pede. Depois fala também a respeito de dar o outro lado da face quando alguém te bate. O que tudo isso realmente significa? Eu já ouvi muita coisa errada sobre esses textos e hoje eu vou esclarecer tudinho para você. É um texto maravilhoso. Antes da gente começar, eu tenho um aviso muito importante. Nos dias 27 a 30 de setembro, nós teremos uma semana da Bíblia Descomplicada. Nela, eu farei uma viagem por toda a terra de Israel. Vai ser uma peregrinação virtual. Com ela, o que você vai aprender? Os principais locais para a compreensão da Bíblia. Gente, vai ser totalmente gratuito e as vagas são limitadas. E é por isso que você tem que se inscrever agora. Se inscreva, o link está na descrição do vídeo. Corre lá, faz isso, beleza? Além disso, curta o vídeo aqui, compartilhe e comente aqui embaixo, diz para mim de onde você está assistindo. Eu sei que tem pessoas de vários países aqui assistindo esse evangelho, assistindo o nosso canal. Coloca como é que está sendo a tua experiência e como o texto de hoje ressoa no teu coração. O seu comentário ajuda esse canal a levar a palavra de Deus para todo mundo. Além disso, não se esqueça de checar a tua inscrição aqui no canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Vamos então à leitura do nosso texto. A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar um manto, deixe-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles a quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo. Porque com a mesma medida que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Esta sessão, pessoal, ela se baseia no mesmo material de Mateus, lá no capítulo 5, versículos 38 a 48, e também no capítulo 7, versículo 12. A estrutura dessa parte do sermão de Jesus aqui
dentro justamente do texto de Lucas é relativamente simples. Os versículos 27 a 31 identificam os comportamentos daqueles que assumiram a mensagem de Jesus, enquanto que os versículos 31 a 38 resumem esses comportamentos e desenvolvem suas bases, mostrando as suas motivações. Ame seus inimigos é o título que pode ser dado como todo o comportamento aqui pedido por Jesus. Mas só que isso é ampliado em fazer o bem. Isso é desenvolvido, então, no texto em que nós vamos estudar. Bom, o versículo 27 diz lá, então: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bom, gente, no Antigo Testamento, nós temos a ordenança justamente do amor ao próximo. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, por exemplo. Só que ninguém ordenou lá na Antiga Aliança o amor aos inimigos. E embora Jesus e os seus seguidores praticassem essa regra de abençoar, de orar pelos inimigos, as orações de vingança, elas eram muito comuns no Antigo Testamento. A gente observa isso lá em 2 Crônicas 24, 22, Salmo 137, versículos 7 e 9, Jeremias 15, 15, e até mesmo há um reflexo disso em Apocalipse 6, 10. E em textos antigos também, de execração e de maldição mágica aparece justamente imprecações contra os inimigos. Era algo comum naquele momento no Antigo Oriente Próximo, no momento em que Jesus está vivendo. Agora, esse amor do qual Jesus fala, ele envolve mais do que tolerância, que é permitir que o outro exista no mundo. Aqui, pessoal, essa ideia de amor se expressa em fazer o bem, até mesmo aos inimigos, aqueles que são hostis e que são cheios de ódio contra nós. No Novo Testamento, portanto, aqui, esse amor ele aparece como uma atitude, um modo de ação ao invés de uma mera emoção. Significa desejar o bem ao outro, como a própria exegese de Lucas imediatamente deixa claro, fazer o bem, kalos em grego, para aqueles que te odeiam. A natureza radical dessa ordem, ela permanece tão fresca e ao mesmo tempo paradoxal como quando foi pronunciada pela primeira vez. É muito forte isso. O amor aqui é uma ação, não é um sentimentalismo. Aí nós temos o versículo 28, bendizei os que vos amaldiçoem e rezai por aqueles que vos caluniam. Lucas continua a elaborar o que é fazer o bem. Jesus então pede aqui a reversão do desejo universal de retaliação e ao fazer isso, ele também muda as atitudes dos estranhos em relação à própria comunidade. Se a gente olhar no capítulo 6, versículo 22 de Lucas, justamente aparece isso aqui. Abençoar em vez de amaldiçoar não apenas vai lembrar o padrão deuteronômico de bênçãos e de maldições, como a gente tem, por exemplo, no capítulo 30 de Deuteronômio, versículo de 1 a 7, mas de uma forma mais pertinente o fato de que Jesus foi amaldiçoado por ter sido crucificado. Isso é algo trabalhado, inclusive, pelo apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, versículo 13, e em primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 3. E aqui os seus seguidores, então, poderiam esperar o mesmo, como quando o seu nome é lançado na lama da maldição, como fala o capítulo 6, versículo 22, que é o texto anterior a esse aqui. Da mesma forma, eles, os discípulos, eles devem orar por aqueles que os abusam. A palavra abusar aqui em grego, não é? É justamente uma palavra muito forte. Ela é a palavra
epereazo. E o termo tem o mesmo sentido de oneizo, que aparece em Lucas capítulo 6, versículo 22. Mateus capítulo 5, versículo 44, fala também, na tradição paralela, ore por aqueles que perseguem você. É muito forte esse ensinamento que Jesus está dando aos seus seguidores. Aí vem o versículo 29. Se alguém te der uma bofetada numa face, também oferece a outra. Bom, primeiro de tudo aqui, pessoal, o golpe na bochecha direita foi o insulto considerado mais grave na tradição do Antigo Oriente Próximo. Você sabia disso? Imagine um tapa com a mão aberta, dada como um insulto aqui. Esse dado é muito forte a gente entender. E aí, o texto mostra o movimento da mão batendo, sabe aquela de fora, assim, com as costas da mão, e depois oferecer o outro lado? É essa a ideia do movimento que está colocado aqui. É interessante observar que a tradição rabínica fala que esse tipo de bofetada que se leva, não é, de um lado e agora para o outro com a mão aberta, a tradição rabínica fala justamente no Baba Kamá, que é um texto rabínico, no número 8, no versículo 6, fala que é a maior das humilhações. E a palavra tapa aqui, bofetada, em grego é rapizo, que significa dar um tapa ou golpear justamente com a mão aberta. Virar para a pessoa, não é, o rosto aqui é algo muito forte. Significa que não se deve devolver um tapa insultuoso, o que levaria a uma escalada de violência. No caso de um ataque mais sério, as palavras de Jesus, elas aqui, e isso é preciso que nós entendamos, elas não devem ser tomadas como a proibição de uma autodefesa, tá bom, pessoal? A autodefesa ela é algo assegurado, inclusive, quando você observa toda a questão da teologia moral. Tá? Aqui significa você não escalar a violência, não dar continuidade a um processo espiral de escalada de violência, ok? Esse ponto é muito importante. E aí, pessoal, muitas vezes uma falha em resistir um ataque violento leva a abusos ainda mais graves. Então aqui, se você é alguém, por exemplo, que sofre violência, não é para você ficar passivo diante dela, não é isso. A ideia que está colocada aqui é que você precisa agir com discernimento, ok? E aí é agir com amor em relação ao agressor? Só que isso precisa incluir uma tomada de medida para impedir com que a violência se perpetue, ok? Esse é o dado que está colocado aqui. Então, o ensino de Jesus ele deve ser aplicado com muita sabedoria à luz das Sagradas Escrituras relacionadas que tratam de situações semelhantes, ok? Então, se alguém te agride verbalmente, etc., ou até mesmo te agride fisicamente, você sai dessa situação e faz o que deve ser feito, que não é viver num processo de escalada de violência, tá? Mas denunciá-la para as autoridades ou coisa nesse sentido, é o caminho do discernimento aqui. Beleza? Bom, que Jesus não quer essa espiral que cresce de violência. Como muitas vezes a gente vê, alguém xinga você no trânsito e você vai lá e escala e vai lá e fecha a pessoa. Não é isso o que Jesus quer. Deixa pra lá. Ok? Bom, e aí o texto continua. Se alguém te tomar o manto, diz o Senhor, né? Deixe-o levá-lo também a túnica. Bom, aqui há um dado muito interessante. A roupa, no versículo aqui, se refere ao manto, tanto externo quanto interno, respectivamente. As pessoas mais pobres, como por exemplo o camponês médio no Egito, segundo nós sabemos, eles podem ter apenas um de cada.
Assim aqui, Jesus se refere talvez em imagens hiperbólicas, à não resistência absoluta em seu próprio nome. E nesse sentido, uma das coisas mais profundas sobre isso que Jesus fala aqui é justamente o seguinte: no Antigo Testamento, o manto é uma posse inalienável. É teu e pronto. Ninguém pode nem tomar aquilo de você de forma assim emprestada. Isso está em Êxodo 22, versículos 26 e 27 e Deuteronômio 24, de 10 a 13. Muito interessante. Fora do contexto legal, aqui há que se unir então o que foi dito antes com o que é colocado agora. O ato de espancar, acompanhado da retirada da roupa de alguém, pode ecoar aquilo que está em Cântico dos Cânticos, no capítulo 5, no versículo 7, que diz algo mais ou menos assim, que as sentinelas me encontraram, eles me bateram, eles me feriram, eles tiraram o meu manto. Nas tradições rabínicas, pessoal, dar um tapa em uma pessoa e tirar o seu manto são considerados atos de insulto mais sérios do que você imagina. De acordo com o Talmud, no tratado que eu já citei aqui, Baba Kamá, isso é colocado. Aí vem então o versículo 30. Dá a quem te pede, a quem te implora. Se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Aqui, Jesus pode aludir aos mendigos, bastante comuns no Antigo Oriente. E também as pessoas mais pobres, que estavam em busca de empréstimos aqui. E aí, pessoal, naquela época, naquela região, os mendigos geralmente eram aqueles que realmente necessitavam. E a maioria não conseguia trabalhar. Os agricultores, geralmente, eles buscavam também empréstimos para plantar. A sociedade judaica enfatizou tanto a caridade quanto a responsabilidade nesse sentido. E o comando dá a todo aquele que te pede ou implora parece ser um ditado geral, mas se o paralelo matiano for considerado, parece ser uma extensão dos regulamentos mosaicos contra a usura. Exatamente em Êxodo 22, 25, Levítico 25, 36 a 37, Deuteronômio 23, 19 e 20 e em Ezequiel 18, 8. A intenção de todos esses regulamentos é expressa por um mandato adicional em Lucas. Se alguém tirar os seus bens, não os peça de novo. Esse dado é muito forte aqui. Tá? O texto provavelmente está falando, então, de alguém que tem a necessidade, que te pede algo para suprir essa necessidade. Tá? E aí você não deve, então, ser alguém que haja com usura. Ok? Vem, então, o versículo 31. O que vós desejais que os outros os façam, vocês também devem fazer a eles. Isso que Jesus falou é conhecido como a regra de ouro. Tratar os outros com respeito, assim como você gostaria de ser tratado. No caso aqui, é fazer isso independentemente da conduta boa ou má da outra pessoa. Em comparação com expressões semelhantes registradas em escritos antigos, a versão de Jesus dessa regra, pessoal, enfatiza o seu efeito positivo. Como assim? O mestre aqui ele não utilizou a construção negativa, ou seja, não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem com você. E o fato dele ter dito no positivo enfatiza aqui ao leitor ouvinte que é preciso realizar. Há, portanto, uma proatividade na ação amorosa. O amor não espera, ele vai ao encontro do outro.
Desse modo, então, ele exige que os seus seguidores mostrem o amor por todas as pessoas, tanto próximas quanto também os inimigos, independentemente do seu comportamento para com eles. É muito forte isso. Aí vem o versículo 32, onde Jesus inicia com uma pergunta: se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? E aí ele emenda: até os pecadores amam aqueles que os amam. Aqui, a pergunta de Jesus é retórica. A resposta já é clara. Não há recompensa quando se ama a quem te ama. Não há heroísmo aqui. Como assim? O amor cristão, o amor em Cristo, ele consiste num ato de saída de si para ir na direção do outro, mesmo que esse esteja longe do ponto de vista do meu afeto. Que coisa fantástica isso. E muito desafiador, aliás. Aí Jesus vem no versículo 33 e emenda: e se vocês fazem o bem somente àqueles que fazem o bem a vocês, que recompensa tereis? Aí ele vai dizer: até os pecadores fazem assim. Mais uma vez aqui, trata-se de uma pergunta retórica. É a mesma estrutura da anterior. E isso é para, além de reforçar o ensinamento, explicitá-lo ainda mais. Amar é fazer o bem. Amar é uma atitude, não só um sentimento. Aí vem o versículo 34, e se vocês emprestam somente àqueles a quem esperais receber, que recompensa que vocês têm? Até os pecadores emprestam aos pecadores, vai dizer Jesus, para receber de volta a mesma quantia. Aqui trata-se da terceira pergunta retórica, utilizando a mesma estrutura. No mundo romano, as taxas de juros, pessoal, às vezes, elas chegavam até a 48%. Mas o Antigo Testamento proibia a usura ou a cobrança de juros. Você sabia disso? Porque muitos credores judeus temiam perder seu investimento se emprestassem muito perto daquele que era conhecido como o sétimo ano, que era o ano da remissão, em que todas as dívidas eram geradas. E aqui, pessoal, eles pararam de emprestar. Pararam de emprestar, prejudicando os pequenos agricultores que precisavam pedir emprestado para o plantio. Os rabinos judeus, portanto, eles encontraram uma maneira de contornar essa lei, para que os pobres pudessem pedir emprestado desde que o pagassem. Jesus, então, vai argumentar aqui que essa prática não deve ser necessária. Quem tem recursos deve ajudar quem não tem, perdendo ou não dinheiro com isso. Agora eu vou explicar aqui a expressão até os pecadores, né, que Jesus utiliza. Os pecadores, pessoal, eles fornecem um ponto de contraste 3 vezes nos versículos 33 e 34. O pecador, por outro lado, ele também é chamado ao reino de Deus, de acordo com o que está colocado no Evangelho, por exemplo, no capítulo 5, versículo 8, 30 e 32, só que ao mesmo tempo ele é alguém chamado ao arrependimento dos seus pecados e a seguir, portanto, um novo padrão de vida, um novo padrão de comportamento. Então Jesus mostra o pecador aqui como esse contraste e chama o pecador a viver de acordo com o seu ensino. Aí vem o versículo 35, onde Jesus diz, ao contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem, prestai, sem esperar alguma coisa em troca. É interessante notar que somente em Lucas nós encontramos essa recapitulação dramática no comando de amar os inimigos que está presente no capítulo 6, versículo 27. Explicado em termos aqui de fazer o bem, de emprestar e assim por diante.
A expressão sem esperar algo em troca, ela utiliza uma palavra muito interessante na língua grega, que é a palavra apelpizo, ou seja, sem esperar. Agora, o uso da palavra apelpizo aqui criou uma certa confusão entre os que interpretaram esse texto. O significado óbvio é esperar um retorno. Não é de outra forma aqui atestado na literatura grega existente. E o verbo normalmente significa algo como desistir da esperança. Desse modo, pessoal, a Vulgata, que é a tradição, ou melhor, a tradução latina das escrituras, traduziu como nihil desesperantes, ou seja, desesperar em nada. E isso levou, por sua vez, à necessidade da emenda disso em um manuscrito, que coloca lá o termo medena, que significa em grego ninguém, em vez de nada. Assim, a tradução seria algo como não perdendo a esperança em ninguém, algo assim, tá? Só que a tradução que foi feita aqui, ela está de forma muito correta dentro do seu contexto. É justamente emprestar sem esperar absolutamente nada em troca e até perder a esperança de receber. Essa é a ideia, é muito forte isso aqui. E Jesus então continua. Então a vossa recompensa será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Bom, no Antigo Testamento, a descrição do povo de Deus como filhos, huioi, aqui no termo grego, pertence à linguagem da aliança de Israel. A gente encontra isso em Deuteronômio 14:1, Oséias 1:10, Oséias 11:1. Em Lucas, esse uso ele aparece quando o povo de Deus é redefinido de acordo com a resposta de alguém ao próprio Jesus. Isso no capítulo 12, versículo 32 aparece. E no segundo volume da obra de Lucas, que é o livro de Atos dos Apóstolos, os judeus e gentios adorarão o único Deus como irmãos. Ou seja, lá em Atos 15, versículo 22 e o versículo 33, vão trazer justamente a teologia de que para fazer parte do povo e da aliança é necessário viver de acordo com essas prerrogativas. E aqui é algo muito forte. Será que nós estamos na aliança com Deus? Vem então o versículo 36. Sede misericordiosos, vai dizer o Senhor, como também o vosso Pai é misericordioso. Em termos aqui da forma desse versículo, nós comentaristas geralmente apontamos aqui para aquilo que está em Levítico capítulo 19, versículo 2, que é um paralelo muito próximo, e que na Bíblia Septuaginta, que é o texto grego do Antigo Testamento, é Hagioi esester hoti ego hagios kyrios ho theos inon, que é sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Nas tradições judaicas, esse chamado para imitar a santidade de Deus foi usado junto com vários atributos de Deus. Aliás, em uma alusão a Levítico 19:2, um livro chamado Levíticos Rabá, no seu capítulo 24, versículo 4, um texto da tradição judaica, lá se encontra justamente o chamado para ser puro, como Deus é puro. No Talmud, no tratado Shabat, na página 133b, e também no Targum, que é uma tradução e ao mesmo tempo um comentário do texto bíblico na língua aramaica, no Targum de Levítico, capítulo 22, versículo 28, é interessante que o foco está em ser compassivo. Então, o uso desta forma aqui em relação aos diferentes atributos divinos podem explicar os diferentes ditos aqui
as diferenças entre Mateus e Lucas nesse sentido, porque é possível constatar lá em Mateus 5,48 o texto justamente afirmando ser de perfeitos como o Pai é perfeito. O termo misericordioso, ou melhor aqui, é o termo oiktirmones em grego. E esse adjetivo, misericordioso, oiktirmones, ele é aplicado a Deus de maneira frequente e aparece em contextos da aliança no Antigo Testamento. Isso vai aparecer lá em 1 Crônicas 21:13, 2 Crônicas 30:9, Neemias 9:19, versículo 27, 28 e 31, nos Salmos 25, versículo 6, no Salmo 51, versículo 1, no Salmo 69, versículo 16, 79, versículo 8, 119, enfim, em Isaías, em Daniel isso vai aparecer, em Oséias isso vai aparecer, em Zacarias também. Assim, esse chamado, esse mandamento aqui de imitar o Deus misericordioso, ele deve ser entendido não apenas como um preceito ético, mas como um chamado para ser um parceiro fiel na relação de aliança com Deus. Ou seja, faz parte da aliança com o Senhor, tem comunhão com Ele quem é misericordioso. Aí o texto traz no versículo 37, Jesus continuando. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Com cada um desses comandos, a palavra outros deve ser entendida. Perdoai os outros. É essa a ideia. Em todos os comandos, os outros devem estar aqui. A frase corresponde: não sereis condenados ou perdoados. Ela está no passivo aqui. O que na linguagem bíblica significa uma ação de Deus. O perdão vem de Deus. Essa é a ideia, Deus quem perdoa. E essas fórmulas, então, retributivas, são frequentes dentro do Novo Testamento, por exemplo, no próprio texto aqui de Lucas, capítulo 9, versículo 26, capítulo 14, versículo 3. O verbo traduzido como perdoar aqui é o verbo apolo. Apolo. E esse verbo, pessoal, ele é traduzido mais propriamente por liberar, no sentido de dispensar. E ele já aparece no capítulo 2, versículo 29 de Lucas. Aí vem o versículo 38. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Essa frase ela é estranha a nós, né? Mas deixa eu te explicar. Essa afirmação, ela não tem paralelo em Mateus. Aparece só aqui em Lucas. E Lucas descreve aqui a abundância que é dada aos generosos. E esse ditado descreve um processo de medição generoso aqui. É muito interessante. Qual é a imagem que aparece? A imagem é a seguinte. Primeiro, pensa no ingrediente, ok? E dentro desse ingrediente, pensa nesse ingrediente. Vamos lá. Pensa nesse ingrediente que pode ser a cevada, por exemplo, tá? Esse ingrediente ele é colocado numa jarra ou numa cesta de medição. Ele é compactado para poder maximizar o espaço. Depois pensa, esse recipiente, essa jarra, essa cesta, ela é sacudida. Olha só a imagem que está sendo mostrada aqui. Fazendo com que esse ingrediente, a cevada, desça, por exemplo, para ocupar mais os espaços que estavam abertos. A medição contínua até que esse frasco, esse cesto, transborde. E o seu conteúdo, então, vai ser despejado no colo da pessoa. Como? Na dobra da vestimenta externa, que geralmente as pessoas utilizavam. Então pensa, sabe aquela coisa que quando você coloca,
não é, a sua camiseta assim, fazendo como se fosse uma cesta. É essa ideia que está sendo colocada aqui. E, portanto, nesse sentido, aqui está falando que tudo isso vai transbordar. Essa imagem aparece lá em Ruth 3, versículo 15. Essa generosidade, ela viria para aqueles que eram generosos. Agora, é muito interessante aqui pensar nessa generosidade, nessa forma de recompensa, a relação disso com a questão da riqueza. Jesus repreendeu a riqueza pela riqueza. Daquela riqueza infundada que leva a pessoa só a confiar no dinheiro e não em Deus. Lá em Lucas, capítulo 6, versículos 24 a 26. O que significa, então, que ele tem um propósito maior em vista aqui. Quem dá, recebe. Porque a sua generosidade ela vai ser reconhecida por Deus e pelos outros. E porque eles são da mesma espécie de pessoas que continuarão a dar, os discípulos então hão de receber. É essa a ideia que está presente aqui. Que texto mais maravilhoso e profundo. Fez sentido para você? Como que ressoou isso tudo aqui? O que te chamou mais a atenção? Deixa seu comentário aqui embaixo. Aproveita também para se inscrever na nossa semana, que vai ser maravilhosa. E curta, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe, estamos juntos, até o próximo vídeo. Valeu!